1/10, a estratégia de estudo para tocar qualquer hino da harpa cristã em menos de um mês. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é 1/10, a estratégia de estudo para tocar qualquer hino da harpa cristã em menos de um mês. A gente vive na era da tecnologia e da velocidade. Inclusive, hoje em dia, grande parte dos vídeos que mais viralizam e que as pessoas mais assistem são os vídeos curtos, de 1 minuto, vídeos às vezes de 2 minutos, mas ninguém quer ver vídeos mais longos. Por que isso? Porque a gente tem pressa de aprender as coisas. E isso acaba se tornando uma bênção e uma maldição, uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Por quê, professor? Pelo fato de ser tudo muito rápido, automaticamente a gente não tem paciência de poder estar estudando e colocando tudo em prática. E a gente às vezes acaba fazendo tudo de qualquer jeito. Agora, a vantagem é que você pode pegar um conteúdo curto e automaticamente aplicar tudo isso e ter resultados ainda mais rápido. Por isso eu desenvolvi esse método que é o método 1/10, que é uma estratégia de estudo para você tocar qualquer hino da harpa cristã em menos de um mês. E quando eu falo menos de um mês é para quem nunca relou a mão no contrabaixo. Se você já tocou, já tem uma certa noção, você consegue ter muito mais resultados. E não vai servir simplesmente para você tocar hinos da harpa cristã, mas essa aula vai servir, vai te ajudar a desenvolver no seu instrumento como um todo. Inclusive, esse é um dos métodos que eu trago dentro do meu curso de baixo gospel, do Melodias e Riffs, e também eu sempre incentivo meus alunos da comunidade da harpa cristã a estudar exatamente dessa forma. Então, se você é iniciante do Absoluto Zero, se você já toca um pouco, ou se você já inclusive toca na igreja, essa dica e esse método vai ajudar cada um de vocês. Hoje em dia, pelo fato de ter muitas informações e muito conteúdo, qual que é o grande problema? Às vezes a gente acaba acompanhando muitos canais, muitos vídeos e no final das contas não colocando nada em prática. E a gente tem aquela falsa ilusão de que a gente está aprendendo. Inclusive tem muitas pessoas que até ficam muito honradas e muito felizes que falam: professor, eu gosto de assistir suas aulas, eu passo horas aqui vendo você falando, você fazendo lives, eu acho incrível, eu gosto de ouvir suas palavras. Isso é bom, mas se você não colocar em prática tudo isso, você nunca vai conseguir estar tocando e desenvolvendo. E muita gente acaba se perdendo em meio a tantas informações e conteúdos. E hoje em dia a gente precisa entender que a gente precisa de muito mais prática no nosso instrumento do que simplesmente estar assistindo um vídeo ou uma aula. Até só uma observação aqui, teve uma pessoa que falou: professor, eu acho muito legal suas aulas, mas às vezes eu acho que você passa muita parte teórica, você fala muito, mas tem pouca prática. Exatamente, porque a prática não vai depender de mim, a prática vai depender de vocês. Você precisa assistir a aula, entender o conceito e, obviamente, aplicar, porque não adianta eu passar aqui horas e horas tocando, treinando, se você não praticar. Porque a prática eu já tenho, quem precisa ter essa prática são vocês. Então aí entra o nosso método, nossa estratégia de estudo, que é o 1/10, que consiste em você sempre estudar 10 vezes a mais do que você está assistindo. Como assim, professor? Vamos supor que você esteja dentro da comunidade da harpa cristã ou que você faça parte do curso de baixo gospel do Melodias e Riffs. Se você assistir uma aula minha, onde eu ensino como tocar um hino da harpa cristã, por exemplo, vamos supor que esse hino que eu ensine tenha 10 minutos. Eu explico onde estão as notas, a nota vai estar aqui, sol na quarta corda na terceira casa, vai estar o dó embaixo na terceira corda na terceira casa, o ré vai estar na terceira corda na quinta casa, expliquei as notas, o ritmo vai ser o pop lento 1, 1, 2, vou detalhar tudo, depois eu vou tocar o hino inteiro junto com vocês. Beleza, assistiu essa aula tem 10 minutos? Legal, o que você precisa fazer depois? Se você assistir uma aula de 10 minutos, você precisa aplicar pelo menos 10 vezes mais. Por isso que a gente utiliza esse método chamado de 1/10. Consiste em você assistir essa aula de 10 minutos e aplicar e treinar pelo menos 50 minutos a mais. Ou então uma live, se eu trago uma live para vocês que tem mais ou menos 1 hora de duração. Ali eu vou explicar, detalhar como que funciona cada um dos conceitos, explicar como que toca, como faz exercício, assim como eu trago dentro dos meus cursos. Você entendeu? O que você precisa fazer depois? Treinar pelo menos 10 horas em cima daquele tema. Isso é tão verdade, gente,
que existe um estudo que diz que para você ser especialista em qualquer coisa você precisa de pelo menos 10 mil horas estudando aquele tema. E para nós que somos músicos, a gente não tem que entender só a parte teórica. A gente precisa colocar tudo isso em prática. E eu vejo muita gente perdendo muito tempo justamente por não conhecer essa estratégia de estudo que é 1/10. Quer ver um exemplo claro disso? Muita gente já estuda há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e até hoje não são capazes de tocar na igreja com segurança. Outras pessoas falam, professor, eu não consigo desenvolver. Por quê? Primeiro, você não está seguindo o método certo, cada dia está vendo uma aula de forma aleatória e você tem muito mais informação do que capacidade de executar tudo isso. E aí você assiste uma aula hoje, amanhã outra, ou talvez hoje você já viu umas 2, 3 aulas, mas não praticou nenhuma. No final das contas, você vai continuar exatamente do mesmo jeito. Então eu incentivo meus alunos e sempre trago essa ideia do método 1/10 para eles conseguirem ter melhores resultados. Então vou trazer uma estratégia para você dividir o seu estudo durante a sua semana na prática, que vai te ajudar demais a mudar essa realidade de não ter resultados. Mas antes disso, quero pedir aquele super likezão, seu joinha, seu gostei, que isso é muito importante para que esse conteúdo seja recomendado para mais pessoas e outros irmãos tenham acesso a esse conteúdo. Dessa forma, eles também podem aprender e se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Para você não custa nada, mas para mim ajuda demais, então clica aí no seu like, no seu gostei e no seu joinha. Uma coisa importante para você fazer é dividir durante a semana. Não tem a ver com a quantidade de conteúdos que você tem. Tem a ver com o quanto você consegue se dedicar e estudar em cima desse conteúdo. Vamos supor que você estude todos os dias 1 hora por dia. Se você assistir uma live minha, por exemplo, de 1 hora, você tem uma semana inteira para poder estar treinando esse conteúdo. Se você treinar 1 hora por dia, você já vai ter praticamente as 10 horas. Você vai ter 7 horas de estudo em cima de uma aula. Só que eu trago aulas todos os dias praticamente. Agora pensa, se você assiste 7 lives minha, quanto tempo que não vai demorar para você colocar em prática tudo isso? Vai levar muito mais tempo. Só que vai se perdendo esse conteúdo. Então ao invés de você focar em assistir muitas aulas, por que você não pratica muito mais? A mesma coisa dessas aulas que tem 10 minutos hoje em dia. Se você estuda, assiste uma aula de 10 minutos, você pode naquele dia mesmo se dedicar 1 hora para dominar aquele tema. Mas não é o que as pessoas fazem. Normalmente a gente tende a perder o foco e focar numa próxima aula e a gente acha que falta um pulo do gato. Sempre a gente acha que está faltando um conteúdo que ninguém ensinou, que uma diquinha que eu trouxer vai mudar completamente a sua visão sobre música. No final das contas, depende muito mais de você do que de mim. Então o método que você vai seguir vai determinar o resultado que você vai ter ou que você não vai ter e também a forma e estratégia que você utiliza de estudo vai depender se você vai realmente aprender ou não. Tem gente que fala, meu dedo tá duro, professor, não consigo executar rápido, não consigo fazer tal groove, não consigo fazer tal frase, não consigo memorizar escalas, eu não sei como que monta campo harmônico. Gente, é treino. Se tá difícil, quer dizer que falta o quê? Prática, música, você precisa de 2 coisas. A primeira delas é entendimento. Isso eu trago para os meus alunos dentro do meu curso de baixo gospel do Melodias e Riffs e também dentro da comunidade da harpa cristã. Todos os nossos alunos que estão lá já têm o material. Agora, o que difere quem realmente tem resultado para quem não tem resultado é o quanto eles se dedicam. Por isso que grande parte dos meus alunos de baixo gospel do Melodias e Riffs, com menos de 2 meses, começam a tocar na igreja. Porque além deles serem um método, eles têm a estratégia correta para estar se desenvolvendo e se tornando um baixista preparado para tocar na igreja. Então o tema da nossa aula de hoje foi 1/10, a estratégia de estudo para tocar qualquer hino da harpa cristã em menos de 1 mês. Se você quer realmente desenvolver cada vídeo que você assistir, estude pelo menos 10 horas em cima daquele tema. Tenho certeza que vai mudar completamente os seus resultados no contrabaixo. Tá bom? Curtiu essa aula? Não esqueça de compartilhar ela com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estar tocando na igreja e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua congregação. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo e o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Meu objetivo aqui é único exclusivamente em ajudar iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe sua vida, fiquem todos com Deus. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau!